pega, ele é lateral barra ala e na sua primeira temporada na Europa já vem se consolidando como um dos protagonistas do time. Pega essa primeira temporada do Wesley vestindo a camisa da Roma, colecionando prêmios de melhor em campo e surpreendendo até a mim, pai. Confesso pra vocês, não esperava que o Wesley no seu primeiro ano de Roma conseguisse se sobressair dessa forma. Eu ouvi aqui de orelhada, né, acompanhava pouco ele ali no Flamengo, mas pelo que eu ouvia falar, era um cara que sempre foi uma bala ofensivamente, mas que defensivamente deixava um pouco a desejar. Pouco assim, ó, rápido que eu me lembro, aquele jogo Flamengo e Chelsea que o Flamengo doutrina o Chelsea ali na Copa do Mundo de Clubes, eu lembro que o gol do Chelsea saiu de uma falha do Wesley. Não foi nenhuma falha de marcação, mas foi uma falha ali de domínio, quando ele recebeu uma pressão, eu falei, caralho, mano, quando ele for lá pra Europa, pode ser que ele sinta um pouco nessa parte. Só que, mano, a forma na qual ele tá jogando lá na Roma tá suprindo qualquer deficiência defensiva que ele possa ter. O papel que ele tá tendo lá na Roma é muito diferente disso. Beleza, tá exercendo uma função diferente de lateral. Ele é ala, tá toda hora chegando lá na frente. Por isso, consegue meter essa mala aqui na comemoração. Ó, calma, calma. Beijinho pra nada, vai fazer amor em italiano depois do jogo, mas consegue meter um puta de um golaço dele em um jogo de peso gigantesco. Cara, que chapada absurda. O da hora de você jogar em lados invertidos, ele que é lateral direito e tá atuando pela esquerda, é essa jogadinha de cortar pro meio e chutar. Sinistro, tá? Nem sabia que ele tinha esse potencial assim de chapar tão bem de fora da área. Mano, o goleirão se estica e não consegue nem ao menos tocar um pouquinho na bola. E não é de agora, o surpreendente é esse, rapaziada, meter esse gol contra a Juventus, mas desde a estreia dele pela Roma, pela Série A, campeonato italiano, ele já vem sendo decisivo, pai, pisando sempre na área. Aqui ele tá jogando pelo lado direito, mas quando a gente pega, olha lá onde ele tá, virando o jogo, ele parecendo um ponta, a bola bate-rebate, ele consegue chutar cruzado, depois, beleza, deixa a bola entrar, menino Doni, que isso, deixa a bola entrar não, calma aí, deixa ele fazer o gol, fica melhor colocado, né? 1-0, ali decisivo, 0-0, aqui também, ó, contra o Como, na ala, o brasileiro, pisando muito na área, finalização clínica. Muito bem, tá? Muito bem. A gente vê o mapa de calor dele, é algo que tem que se ressaltar muito, tá? A maior parte de onde ele fica concentrado ali no campo quando tem jogo da Roma, tá sendo pelo lado esquerdo e muito mais pela parte ofensiva. Poucos jogos, pelo que a gente pode ver, ele atuou na posição dele pelo lado direito e ele tem um mapa de calor bem mais forte no ataque do que na defesa. E aí que fica o meu questionamento e a minha pergunta, rapaziada. O Sincerão, ele fez essa publicação aqui referente ao Wesley, perguntando isso daqui. O fato do Wesley tá jogando pra caralho fora da posição dele, o afasta de uma possível convocação para a seleção brasileira como lateral direito? Vale sempre lembrar, as alas, as laterais da seleção brasileira, a gente sempre coloca ali um asterisco. E falta uma renovação, falta jogadores de qualidade, falta jogadores na seleção assumirem um protagonismo nas duas laterais da seleção brasileira. O fato do Wesley tá jogando fora de posição, o fato do Wesley tá jogando como ala, pode de fato impactar no quesito seleção brasileira? Eu acho que não. Eu acho que o que pode impactar na seleção brasileira não é o problema dele estar jogando como ala, está se saindo muito bem ali na parte ofensiva. O que eu acho que pode pesar numa decisão de convocação para estar num time titular, que pelo que ele tá jogando, eu acho difícil ele estar fora do grupo. Mas integrar ali o time titular do Brasil, eu acho que o peso pro Ancelotti foi o último jogo do Brasil contra a Tunísia. Lembra aquele 1-1 que o Brasil, mano, praticamente ninguém foi bem, foi uma partida muito abaixo da seleção brasileira. Rotular o Wesley individualmente como um cara que não foi bem nesse jogo, seria até mau caratismo da minha parte. Mas é que ele, em um time de 11, onde a maioria não foi bem, ele conseguiu, e pior que a maioria que não foi bem, atuando como lateral pelo lado direito. O tanto que esse Hannibal, nunca tinha ouvido falar dele, mas o que ele jogou em cima do Wesley, caralho, eu falei, mano, esse cara aqui é craque da bola. O Wesley tava desesperado, defensivamente ele não achava esse cara. Tanto que a gente vê, ele teve a menor nota da seleção brasileira e jogou isso daqui, rapaziada.
apenas 45 minutos. Ele jogou 45 minutos e aí a gente teve que ver, com todo o respeito, o Danilo jogando de novo de lateral na seleção brasileira. Pode falar que o Danilo rende bem ali no Flamengo de zagueiro, tudo bem, mas de lateral, o Danilo não pode estar na seleção brasileira. A gente não pode ter como laterais da seleção brasileira dois caras que segura pra caralho. De um lado, Alexandro, do Flamengo, cadê aqui, ó? O Alexandro, que também vai segurar, não é um cara que vai ter jogada de linha de fundo. E do outro lado tem o Danilo. Cara, a gente não vai ter ultrapassagem, o time não vai ter não vai ter como desafogar as jogadas, são as laterais que desafogam. Se você só tem lateral que segura lá atrás, vai ser complicado, certo? O que eu acho que pode ser complicado é o que, mano? O fato da seleção brasileira não utilizar alas. A gente não joga num sistema que o lateral tá livre para chegar lá na frente. Então ele tem que cumprir um papel importante defensivo. Lá pela lateral esquerda, eu acho que se ele conseguisse se sobressair nessa parte aí de defensiva, mano, ele seria titular. Ele ia entregar mais que o Caio Henrique, ia entregar mais que o Alexandro. Poderia ter... É que o Militão também nunca tá disponível. Mas o ideal era o quê? O Militão pela direita, fecha uma linha de 3 zagueiros e libera o ala lá pelo outro lado, numa saída, tá ligado? Seria muito interessante. Um cara que tá jogando tanto nesse nível na Roma, chega a ser foda falar que não merece estar num time titular na seleção brasileira. É que ele exerce uma função lá que no sistema de jogo da seleção brasileira talvez não case tão bem. Não sei se vocês conseguiram compreender a minha ideia sobre tudo isso, porque, mano, ele tá jogando muito, só que pro que o Ancelotti pede hoje da seleção brasileira, talvez a gente precise de um jogador que segure mais. Afinal de contas, a gente já tá jogando com o pessoal lá na frente que, pô, é 4 atacantes, mano. Rodrigo, Vinícius Júnior, Estevão, Matheus Cunha. Alguém tem que segurar um pouco mais a barra lá atrás, senão vai ficar muito espaçado. Mas é de grande detalhe que a gente tem que ressaltar a temporada que ele vem fazendo. É o jogador sub-23 com mais grandes chances criadas, 7, nas 5 maiores ligas europeias, né? Nas 5 grandes ligas europeias. E grandes times já estão ali se interessando. Real Madrid, Barcelona, segundo aqui o Talk Sports, também trouxe que o Manchester City está se interessando por ele. Ele que tem uma multa de 50 milhões de euros, para esses times não é nada. Para Barcelona, mano, acho que ele casaria muito bem. Tem um Koundé pela direita, ele como ala pela esquerda, para mim jogaria muita bola. Beleza? Esse é meu pensamento. Acredito que ele esteja no grupo, vai estar no grupo, mas tá entre os titulares, entre os 11, eu não sei se é algo que 100% vai acontecer, tá? Vamos ver qual que vai ser a decisão ali do Carleto Ancelotti. Ele que na comemoração dele no golaço ali contra a Juventus, ele tem uma comemoração ali estilo Vinícius Júnior, né? A bandeirinha, tudo mais. O pessoal gostou pra caralho ali na arquibancada. Bora ver aqui um pouquinho do que o pessoal tá falando, começando aqui pelo Brownie. Passo de Wesley na Itália. E jogando uma outra função em relação, né, que a gente estava acostumado a ver no Flamengo e até na seleção brasileira. Wesley mandou uma bola na gaveta no clássico contra a Juventus, já vem sendo muito elogiado pela imprensa italiana, muito elogiado, né, e querido, assim, pelos torcedores da Roma. Ele vem atuando, né, cara, a gente vê aí, né, o treinador da equipe da Roma colocando, né, o Wesley para jogar por muitas vezes quase como um ala pelo lado esquerdo, para ele cortar para dentro e utilizar a sua perna direita, né, já não é de hoje, tem mais ou menos um mês, aí 2 meses, que o Wesley vem sendo testado em alguns jogos nessa função e hoje foi coroado com um belíssimo gol. Foi um jogaço, rapaziada, o Conceição, né, português da Juventus, também marcou um belo gol. Enfim, cara, um jogaço. O Malen chegou a marcar um gol, tá marcando muitos gols, né, nesse campeonato italiano. No fim das contas, a partida terminou 3-3. O Wesley, né, cara, vem se destacando bastante, né, pra quem tá assistindo o campeonato italiano com a camisa aí da Roma. O problema é que a Roma também não segura jogo nenhum, né? Conseguiu abrir, acho que 3-1, e a Juventus no finalzinho empatou em 3-3, aí é realmente muito foda. Sabe o que eu tava pensando, mano? Essas aí, velho, se ele nunca tivesse jogado pela seleção brasileira, ele nunca tivesse atuado pela seleção brasileira, era capaz dos italianos pedir pra ele se naturalizar. A gente já viu vários e vários casos assim, e a Itália gosta de jogar com 3 zagueiros e alas. Porra, ele encaixaria, ele sim, seria titular na seleção italiana. Lateral esquerdo, pô, mas esquerdo é o Di Marco, né? Joga muito ali na Inter de Milão. Mas poderia fazer esse papel pela direita, tá? Seria uma peça importante pros caras mais aqui brasileiros. Vamos ver aqui, ó. JP Sombra.
precisa ter uma conversa séria sobre um dos melhores laterais do mundo. O Wesley. Aquele que quando chegou na Roma, todo mundo falava que era uma invenção da mídia. Que era um jogador fraco e depois da sua primeira partida, falaram que ele foi vaiado, que recebeu nota baixa. O Wesley se tornou um dos laterais mais polivalentes do mundo nessa primeira temporada dele na Europa. Um jogador capaz de decidir jogos, tanto na direita quanto na esquerda. O que o Wesley tá jogando nessa temporada é um absurdo. O Wesley é o futuro da lateral do mundo. E esse cara é brasileiro. Tem gente que tenta tratar como meme ali pra seleção, mas ele não vai só pra Copa, como ele vai ser titular. O Wesley é um lateral que vai ser da Roma na próxima temporada pra jogar em algum dos maiores clubes do mundo. Já é um dos melhores laterais da temporada. Capaz de fazer a diferença em qualquer posição que coloca ele. Jogador completo. E pensar que há 2 anos atrás a torcida do Flamengo queria que ele fosse embora de qualquer jeito, porque ele não conseguia jogar. Futebol é totalmente confiança, controle mental. E o Wesley é uma das maiores provas disso. Qualquer nação do mundo iria querer ele. Então você que é brasileiro tenta tratar como meme. A gente precisa... Não, e se a gente for ver, o futebol italiano sempre prioriza muito a marcação, né? A gente ouve falar muito disso. Então, ele tem muito potencial ali pra conseguir trabalhar e melhorar esse aspecto defensivo. Seria muito importante, ele se tornaria um cara muito completo. Pelo menos não passar tantos apuros, né, rapaziada? Ninguém tá falando aqui pra ele ser um exímio marcador, e não passar nada por ele. Até porque é difícil, cara. Quando você enfrenta ali os melhores pontas, é complicado parar. Os caras têm recurso demais. Mas ele conseguir drenar mais esses caras seria muito importante, porque ofensivamente ele é uma bala. Joga e joga demais. Queria saber a opinião de vocês, rapaziada. Deixem aqui nos comentários o que estão achando das atuações do Wesley. Será que ele é um cara que vai figurar no grupo da seleção? Será que ele vai figurar entre os 11 da seleção brasileira? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Assim que der, eu vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que sempre vai me ajudar muito. Espero que vocês estejam bem e até o próximo vídeo.